E a gente viu recentemente o que aconteceu até com um colega seu aí, do podcast, né? Que deu uma declaração infeliz, né? Não concordo com a declaração dele, que se deveria ter um partido nazista legalizado, até porque a noção de democracia não permite, às vezes até ameaça a própria democracia de um movimento antidemocrático, aquela coisa do Karl Popper, né? Do paradigma da tolerância. Mas nesse episódio infeliz da declaração infeliz dele, que eu sei que não é o que ele pensa, né? Visivelmente a gente sabe que o cara não pertence a esse tipo de ideologia e tudo mais, mas a reação que se teve contra ele foi muito pior, né? Eu acredito que o totalitarismo estava muito mais na parte daqueles que queriam cancelar ele do que da declaração infeliz que ele deu. Foi muito mais nazista a perseguição que foi feita a ele do que o que ele falou ali na hora. Ali. Com certeza. O comportamento foi muito mais nazista de quem estava cancelando ele. Ameaçando a irmã, ameaçando a mãe, ameaçando a namorada, ameaçando ele, indo pra cima de patrocinador. Não, com certeza. Isso é muito mais, uma lógica muito mais nazista do que falar uma frase errada e depois pedir desculpa, né? Sim, o politicamente correto, ele tem na sua base o totalitarismo, né? O totalitarismo clássico é aquele que a Hannah Arendt fala que é assim, você tem um partido único ou um líder único, tudo está voltado para o líder, né? Ele que conduz tudo, ele que faz tudo, não existe mais instâncias de poder, não existe mais nada, ele é tudo centrado na pessoa dele, né? E isso tudo pressupõe uma moral muito grande, porque todo líder, todo aquele que apresenta uma solução simplista para problemas complexos que não se resolvem dessa forma, ele traz com ele uma carga ideológica muito baseada na moral. Seja aquela moral... O marxismo é moralista muito forte, 100%. O marxismo vem com essas ideias da natureza do bom selvagem. Como eu falei, o bom selvagem é a natureza do Rousseau, né, que os marxistas falam, que todos nós somos bons, a sociedade nos corrompe, a civilização nos corrompe, então é possível se viver sem instituições, né? E aí uma coisa que tá linkando o que você falou antes, por que muitas vezes se comete essas barbáries? Porque em nome de se trazer uma natureza boa, uma natureza pacífica do ser humano inexistente, tudo é válido, né? O que são 2 pessoas ou 50 que vão ser pedra no sapato de um futuro perfeito sem nenhuma imperfeição? É uma espécie de moralidade, né? E essa moralidade, ela produz a barbárie, né? E o politicamente correto, já voltando com o que eu estava falando, o politicamente correto, ele é muito disso. É uma moral, né? A moral não é só a do cristão conservador, que a menina tem que casar virgem enfim, não se pode ser LGBT, enfim, não é só esse tipo de... É que quando a gente fala que a pessoa é moralista, hoje em dia o clichê é falar que é o evangélico ali, cheio de morais, cheio de entraves, né? Uhum. Mas o politicamente correto não deixa de ser isso. O marxismo, ele tá muito ligado à fé, né? O que é a fé na política? Você não tem mais fé no divino, né? Mas você tem fé em líderes políticos. E o politicamente correto, não necessariamente só os marxistas politicamente corretos, mas o politicamente correto traz esse moralismo para tudo aquilo que você considera como errado, como... Enfim, eu vejo muito trabalho até... Que é esses trabalhos que tem hoje, por exemplo, como dialogar com um fascista, né? Daquela Márcia Tiburi lá e tal. Se você pega, assim, o próprio título do livro já diz muito, né? Do trabalho, desse tipo de trabalho. E aí você vai ler esse livro, é carregado de moral. Porque a visão do fascista, né? Que é propagada ali, é a visão do chauvinista, daquele homem comum, cheio de preconceitos, violento e tudo mais. Claro que tem isso. É claro que tem muito disso, inclusive nos fascistas e nos caras da ultradireita e tudo mais. Embora, né, a gente já pode até comentar sobre isso, o fascismo que eu não considero aquela direita clássica, né? Mas é claro que vai ter isso também nos grupos extremistas desse jeito. Agora,
você dizer que todo fascista é assim, eu também acho complicado, porque você tem uma ideologia nacionalista, você tem lá os livros do contra a modernidade, lá do René Guénon ali, do Júlio Zévola, você tem teóricos, você tem uma série de coisas. Não é só a figura caricata do Mussolini lá com cara de fanfarrão ali fazendo careta, né? Que ele era um cara bem fanfarrão e tal. Então, assim, é uma visão muito clichê. E essa visão clichê, ela vem de um moralismo. E aí, o que esse moralismo fala? Então, todo homem hétero, e se ele for de direita principalmente, então ele já é fascista. E nesse tipo de trabalho fala como dialogar com o fascista. Você não pode dialogar com ele, você tem que chegar não dando ouvidos, não dando chance para ele poder se manifestar e tal, porque a manifestação dele é só violência, é só não sei o quê. Só que você pega grandes intelectuais que simpatizam com isso, né? Então como é que fica essa visão do fanfarrão, né? O fascista é o fanfarrão, ou é o militar, o sargentão do quartel que fica gritando na cara do recruta ali que acabou de entrar? Então o fascismo está sendo atrelado a isso, assim como tem uma visão negativa do comunista, né? Como sendo o vagabundo, como sendo, enfim, aquela visão clichê que se tem da esquerda também acontece da mesma forma, né? Então esses clichês, né, associados ao termo comunista ou fascista ou qualquer coisa assim, são clichês que vêm acarretado de um moralismo em excesso, e esse moralismo em excesso do politicamente correto provoca essas bizarrices que a gente vê aí como cancelamento, que é, na verdade, o ato totalitário mesmo, né?